Vou extrair cálcio metálico do osso. O osso é um órgão composto majoritariamente por uma proteína fibrosa e cristais minerais, sendo responsável principalmente pela sustentação e proteção do corpo. Para remover o excesso de carne desidratada presa no osso bovino, usei uma escova de aço. E em seguida passei por uma panela de ferro fundido. Agora já podemos iniciar o processo de calcinação. Inicialmente te disse que esse órgão é feito de uma proteína fibrosa, que no caso é o colágeno. É exatamente esse que nós vamos eliminar. O calor consegue decompor completamente os compostos orgânicos, formando produtos gasosos. Assim ficaremos então com a parte mineral, que é composta majoritariamente por hidroxiapatita, que é um tipo de fosfato de cálcio. Esse pode ser facilmente triturado em um pilão. Faço isso em todo o material e levo para um único becker. Ainda existe alguns restos orgânicos nesse pó de osso, portanto vamos apenas solubilizar os minerais com ácido clorídrico. Essa solubilização pode ser um pouco lenta, então adiciono um pouco mais de clorídrico e levo para o aquecimento até que toda essa parte porosa branca suma. Assim podemos apenas fazer uma filtração e reter esse particulado escuro derivado da decomposição orgânica que foi feita inicialmente. Temos aqui então uma solução principalmente de cloreto de cálcio e ácido fosfórico protonado. Se elevarmos o pH ao ponto do ácido fosfórico desprotonar, ele vai se recombinar com o íon de cálcio, precipitando novamente o fosfato de cálcio. Eu fiz isso com a adição de hidróxido de sódio. Isso é positivo por um lado, já que viabiliza a saída do potássio pela fase aquosa, purificando um pouco mais nosso material final. Precisamos agora eliminar o grupo fosfato. É aí que o ácido sulfúrico se encaixa perfeitamente, já que assim teremos a formação de sulfato de cálcio, que é insolúvel, e ácido fosfórico protonado novamente. Dessa vez podemos eliminar o ácido fosfórico sem perder o cálcio, já que os dois se encontram em fases diferentes. De brinde purificamos ainda mais o cálcio, já que permitimos a eliminação pela fase aquosa do magnésio também. Faço uma filtração e uma limpeza com água para eliminar completamente as impurezas solúveis. Em seguida passo para um recipiente que pode ser levado para uma chapa de aquecimento. Assim, após alguns bons dias, ficamos com o sulfato de cálcio hidratado. Para eliminar o trióxido de enxofre e ficarmos com o óxido de cálcio, precisamos levá-lo a temperaturas um pouco mais altas do que o normal. Lá para os 1400 graus conseguimos quebrar essa ligação, além de remover toda a hidratação do material. A redução do volume é bizarra. Trituro o óxido de cálcio formado e levo para uma placa de Petri. Assim posso aproximar um ímã de neodímio e tentar remover parte das impurezas de ferro que podem ter vindo da panela utilizada. Em seguida levo para um becker e adiciono um ácido clorídrico. Olha só, você tem que entender uma coisa. Talvez parte do sulfato não tenha se convertido em óxido de cálcio. Então o que não reagir aqui deve ser recolocado no arco elétrico. De imediato eu já percebi também uma tonalidade amarelada para a solução. Isso obviamente não é cloreto de cálcio, e acredito que seja uma impureza de ferro, que na presença do clorídrico formou cloreto férrico. Bom, isso é facílimo de resolver. Foi possível observar também a presença de um precipitado. Isso porque nessas condições de temperatura e pH o sulfato de cálcio tenha se solubilizado, e ao reduzir a temperatura pela filtração tenha ocorrido sua precipitação. Mas isso não é problema, já que vamos eliminar completamente o ácido e a água presente. Bom, na verdade eu já fiz isso. Você observou também que eu levei o sólido ao aquecimento pelo maçarico. Isso favoreceu a decomposição térmica do cloreto férrico em óxido de ferro e cloreto de hidrogênio. Agora sim eu solubilizei em água apenas o cloreto de cálcio, deixando para trás o sulfato e os restos de óxido de ferro. Fiz uma centrifugação e uma filtração para garantir que todo o material insolúvel ficasse retido. Agora sim temos teoricamente uma solução de cloreto de cálcio. Levo ela para a placa de Petri e em aquecimento e elimino completamente a água. Se isso for realmente cloreto de cálcio, ele vai absorver a umidade da atmosfera até que se dissolva nela. Felizmente ocorreu tudo como esperado. Rapidamente pego todo esse material ainda quente e em seguida levo para o pilão para moer o máximo possível. Transfiro o material moído para um tubo de ensaio e
e ainda desconfio de ter umidade presente. O cálcio é um metal alcalino terroso que não pode em hipótese alguma ser sintetizado na presença de água. Isso porque, além do cálcio, o agente redutor utilizado em contato com a água reage vigorosamente, comprometendo completamente a reação desejada. Foi pensando nisso que fundiu o cloreto de cálcio, diminuindo a superfície de contato e removendo completamente sua hidratação. O agente redutor que disse nada mais é do que o elemento metálico mais leve existente. O lítio é um metal alcalino super reativo encontrado em algumas pilhas e baterias. É importante que você saiba que no momento que for retirado da pilha, deve ser imediatamente levado ao tubo de ensaio junto com o cloreto de cálcio. A reação que faremos agora deve ser feita em vácuo ou na presença do gás nobre argônio. Isso porque o cálcio metálico, na temperatura que for sintetizado, vai reagir imediatamente com o oxigênio ou nitrogênio presente no ar, além do lítio também reagir, exatamente como aconteceu aqui. Também cometi um grande erro ao usar o vidro, já que o lítio também reage com o dióxido de silício. Mas não se desanime, ainda sobrou bastante cálcio do osso. Eu já tô calejado de tanta coisa dar errado, então sempre tem um plano B. E para isso vamos ter que fazer um tubo de ensaio de aço. Eu não faço a mínima ideia de como que solda, na verdade eu nunca fiz isso. A solda tem que fechar o cano tão bem ao ponto de não permitir a passagem de ar. De um lado eu consegui, do outro precisei usar fita. Foi só colocar o lítio metálico e o cloreto de cálcio dentro do tubo e começar o processo de aquecimento. Lembrando que isso deve ser feito em vácuo. É pensando nisso que deixo a sucção acontecendo por um bom tempo antes de aquecer. Assim garanto que boa parte do ar tenha sido removido. É importante resfriar a parte superior do tubo onde se encontra a fita. Após o aquecimento, espero o resfriamento do tubo mantendo o vácuo. Em seguida, preciso serrar o recipiente para remover o metal. Isso deve ser feito com muito cuidado para não superaquecê-lo e iniciar reações indesejadas. E olha só, parece que o lítio e o cloreto de cálcio não foram para o fundo do tubo. Sendo assim, eu não iniciei a reação no local correto, já que aqueci na parte inferior. Como que isso é possível? Não faz sentido nenhum o material não ter descido. Mas enfim, eu ressoldei o tubo e usei uma vareta de aço para empurrar tudo para baixo. Fiz todo esse processo de novo. Para ser sincero, serrar foi a parte mais fácil de tudo isso. O problema é que esse processo demora e o excesso de cloreto de cálcio dentro do tubo começava a absorver absurdamente a água da atmosfera. Isso é um grande problema. Foi pensando nisso que assim que terminei, adicionei um pouco de óleo mineral. Mas mesmo assim, as reações com a água ainda estavam acontecendo. Depois de muitos erros, conseguimos obter um metal do osso. A duração de seu brilho metálico é bem maior do que a do lítio. Temos aqui finalmente cálcio metálico do osso bovino.